Bom, agora a gente vai para posições críticas. Então, para falar de posições críticas, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Posições críticas, tá? Essa parte de posições críticas que a gente vai falar chama-se posições críticas porque exato, tá? E são posições críticas por conta do aeródromo, tá? Então a gente vai pegar o aeródromo. O que a gente vai pegar do aeródromo? Pátio, correto? Vamos pegar as taxiways e a runway. Beleza? Tranquilo? Bom, agora vamos falar, eu vou aproveitar o ensejo, tá? E falar um pouquinho com vocês de como que funciona a fraseologia, tá? Então eu vou juntar duas coisinhas aqui com vocês. Eu vou juntar, isso aí é uma coisa extra, tá? Não é solicitado em prova da ANAC questão da fraseologia. Isso é citado lá na parte prática que cobra vocês. Muita gente, quando chega lá para fazer a parte prática, a pessoa chega lá na segunda hora, deixa eu fazer essa fraseologia, né? Aí eu falo, calma, tranquilo, relaxa que vai chegar o momento de você aprender essa situação. Porém, vale você acompanhar o instrutor pelo menos nas primeiras horas, tá? Para você escutar. Ou você também fazer a situação de escutar um pouquinho de rádio. Tem essas rádiozinhas aí que o pessoal coloca na frequência, escuta, tá? Mas aqui tá uma base da fraseologia, tá? Nós vamos ter curso também de fraseologia aqui. Então o curso de fraseologia vai dar um embasamento exatamente para essa fraseologia que a gente faz aqui. Então, não é nada assim, tem muita gente que tem medo de falar, gente, na prática, tá? Normalmente, quando você está numa aeronave de instrução, vocês têm que entender o seguinte, quando a gente está numa aeronave de instrução, o controle sabe que a aeronave é de instrução. Então, se a controle sabe que a gente vai fazer merda, sabe. Então, é normal você fazer merda? É normal. Merdas que não colocam você em risco, que não colocam a aeronave em risco, é normal? É normal, tá? Então, você chegar e falar e errar, não fique com medo de errar. Porque se você ficar, quanto mais medo de errar você tiver, mais você vai errar. Porque você vai ficar preocupado com o que tem que fazer e aí vai embaralhar tudo, tá? Então, isso aqui que eu vou passar para vocês, a gente já vai falar de circuito de tráfego e aí eu já vou aproveitar a situação e falar com vocês um pouco de fraseologia, tá bom? Tranquilo? Bom, vamos lá. Aqui vamos imaginar um voo de uma aeronave, tá? Então a aeronave, a primeira coisa que ela vai fazer, ela vai estar aqui, ó, na posição, no pátio, né? Na posição crítica número 1, tá? O que é essa posição crítica número 1? Vou colocar aqui, ó. Primeira posição crítica. Você foi lá, fez o teu briefing, ou briefing independente de aeronave de instrução, tá? Inclusive, companhia aérea faz esse briefing. Só que a diferença de ser, em vez de ser do instrutor para um aluno, vai ser do comandante da aeronave com a tripulação. Inclusive, nesses briefings aí é onde que coloca ali as informações de qual código se vai usar para abrir a cabine, como vai ser o voo, como é que está o voo em rota, o que costuma de passar no voo, o que pode atingir no voo. São conversas. Briefings são conversas antes do voo, tá? Inclusive tem isso na instrução, em qualquer momento de voo, essa conversa é normal de se acontecer. Até se você for saltar paraquedas, você tem um briefing. Beleza? Tranquilo? Bom, então essa parte de briefing aí, você fez o briefing, no briefing você consultou a meteorologia, fez teu cálculo de combustível, ligou para o plano de voo, passou o seu plano de voo e aí foi para a aeronave. Quando você chegou na aeronave, você fez a inspeção pré-voo da tua aeronave e vai entrar na aeronave, tá? Então quando você for entrar na sua aeronave, você vai acionar ela, tá? Só que vamos lá. Gente,
vamos imaginar que é como se você mora ainda com a tua mãe, né? Tem a idade ali, você é criança ali, você quer ir na casa de um amiguinho, né? É a mesma coisa. O espaço aéreo é controlado, então se o espaço aéreo é controlado, você tem que pedir permissão para tudo. Normalmente homem casado, sabe? É a mesma coisa, né? Então, tipo assim, tem a mesma situação, vai fazer alguma coisa, pede autorização pro controle, que no caso é exatamente. Então, assim, quando a gente for fazer, a primeira coisa que a gente vai, eu vou acionar sem pedir autorização? Não. Tá, mas eu vou pegar e pedir autorização para acionamento? Não. Primeira coisa que eu vou fazer é autorização de tráfego, tá? Que é o chamado clearance. Ou autorização de tráfego. Vou dar um exemplo aqui no Santos Dumont, como eu falei, eu cito bastante Santos Dumont porque eu voei, eu estou citando uma prática minha, para não falar besteira para vocês, tá? Então eu prefiro falar uma coisa que é conforto meu aqui, para não sair da minha zona de conforto e eu poder passar alguma coisa, às vezes, informação errada, tá? Então eu prefiro falar alguma coisa que eu estou costumeiro a fazer, tá? Ou até mesmo Jacarepaguá, que é o costume onde que vou. Tá? Então, o que acontece nessa situação? Se você está no Santos Dumont, por exemplo, que é um aeroporto controlado e conhecido por muita gente, a gente tem um clearance. Então, o que eu vou falar? É sempre, gente, eu brinco muito com a minha esposa, assim, falando isso, e muito com vocês, alunos, que eu falo isso. Gente, o básico da comunicação, quem eu sou, onde eu tô, para onde eu vou. Então, ou seja, isso é o básico da comunicação. Eu brinco com a minha mulher, amor, claro que eu não preciso falar quem que eu sou, porque se eu falar, eu sou o seu amor, eu não preciso falar essa porra, né? Mas, teoricamente, o que você fala? Olha, amor, eu sou o Paiva, eu tô aqui em casa, tô indo pra escola. Básico. Não foi compreendido por todo mundo isso? Ou seja, é normal. A comunicação importante é a compreensão. É igual o português. Caraca, você fala algumas palavras errado. Foda-se, entendeu? O importante da língua portuguesa é o quê? A compreensão. Entendeu? Se compreendeu, acabou. A comunicação é importante. Se você fala errado, claro, vamos corrigir. Não vai ficar permanecendo no erro. Mas se você compreendeu a mensagem, passou a língua portuguesa, acabou. Tá? Então, quando eu falar assim pro controle, eu vou ficar aqui que eu vou falar pro controle. Controle, muito bom dia. Então, você vai ficar, controle, bom dia. É o Papa Alfa Indy Vitor Alfa, quem eu sou, né? Olha, estou aqui no pátio e o que eu quero? Acionamento. Ou autorização de tráfego, que é a primeira coisa que eu quero. Então, controle, bom dia, é o Papa Alfa Indy Vitor Alfa. O mesmo tá no pátio, você fala onde você tá. Solicita, que eu quero, autorização de tráfego. Acabou. Comuniquei. Aí o controle vai falar assim para você, autorizado seu plano de voo. Mas, Paiva, o que eu tenho que notar? Você tem que notar coisas importantes. Coisas importantes. O teu QNH no momento, porque a gente decola e pousa com QNH, tá? O seu transponder é importante. Pista em uso. E frequência. Isso é o básico do básico do básico que você tem que anotar, tá? Que isso são informações relevantes, tá? Relevantes. O que pode te dar a mais aqui é o chamado POB, quantas pessoas a bordo tem, tá? E autonomia. Isso aqui, apesar... Paiva, mas isso tem no plano de voo? Tem no plano de voo. Claro que tem. Porém, ele confirma. Sabe por que ele confirma? Normalmente, empresa aérea, gente, eles colocam TBN, que é a ser notificado. Você vai colocar a informação. Por quê? Às vezes tem uma pessoa que chegou atrasada, embarcou, ou uma pessoa saiu mal e saiu. Então, na hora que ele está fazendo o clearance ali, a autorização, que fechou a porta, não entra, ninguém sai, ele informa qual a quantidade de pessoas a bordo. Tá? Então, normalmente, essas coisas assim, eles sempre perguntam. Autonomia, pessoas a bordo, isso é básico. Então, ou seja, isso aqui são coisas que você já pode ter previamente anotado.
tá? Você já deixa anotado, a hora que ele falar, você anota. Pá, 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 pá. Porque o cotejamento, que é o chamado readback, que é o cotejamento, tá? Quando você for cotejar, você tem que cotejar essas coisas que são pertinentes. Tá? Tem coisa, até o vento é tal, não sei o que, são coisas que vento e tal, só para saber que pista que você vai operar. Mas se ele já falou a pista para você, você não precisa falar a intensidade do vento. O vento é de tal. Precisa saber? Precisa, não estou falando que não precisa anotar. Precisa saber, mas você não precisa lá ficar cotejando essas coisas, até porque a gente precisa otimizar o tráfego. Imagina o Santos Dumont, a gente ficar falando ali para ele, vamos fazer um churrasquinho amanhã, como é que você tá? Traz vinagrete, farofa e arroz. Entendeu? Você vai ficar falando, fazendo tricô com o cara lá, ficar tricotando assim com o cara lá, assim, enquanto tem a fraseologia lá toda lá, todo mundo querendo comunicar. Então a gente tem que otimizar passando as informações relevantes, beleza? Após você, ele falou, e ele vai falar a tua rota. Você sabe a tua rota que você passou o plano de voo. Então, vai decolar da pista 2.0 com curva à esquerda após atingir boca da barra 500 pés, curva à direita e chamar o controle na frequência 1337 lá. O que você vai falar? O que eu vou fazer? Vou decolar com curva à esquerda, 500 pés da boca da barra, livrar a boca da barra, curva à direita e vou chamar o controle. Tá? Então isso são informações que você vai fazer, entenda, você não precisa decorar, é o que você vai fazer, então não tem essa dificuldade ali, dificuldade, né? Não tem essa dificuldade tua ali de falar, caraca, o que eu tenho que falar para ele? É o que você vai fazer, porque você tem que falar o que vai fazer, não decorar, é o que você vai fazer, beleza? Então você falou isso aqui, ele autorizou o seu plano de voo, posição crítica número 1. Então, quando a aeronave está partindo ou dirigir-se a outro local do aeródromo, ele vai chamar por clearance e depois que ele chamar do clearance, o que ele vai fazer? Foi autorizado o plano de voo? Foi autorizado. Agora ele precisa acionar. Então, ele vai chamar por acionamento, tá? Vai chamar para o acionamento. O que eu vou falar? Aqui, gente, a gente chama o tráfego. Por exemplo, tráfego Rio. Aqui, quem que toma conta do acionamento? O solo. Alguns aeródromos, a frequência do tráfego e do acionamento é a mesma, só que a forma com que você chama é diferente. Tá? Então você tem que ficar atento o que o aeródromo tem. Se o aeródromo tem tráfego, se o aeródromo tem solo, se o aeródromo tem torre, para você saber o que se é controle, o que você chama. Se é rádio, tá? Para saber o que você vai chamar. Aí você fala, solo Rio, por exemplo, aqui no Santos Dumont. Solo Rio é o Papa Alfa, Índio Vitor Alfa. Tá no pátio, no acesso 3 para acionamento. Aí ele vai falar para você, livre acionamento. Aí você vai fazer o quê? Acionar. Quando ele fala que está livre acionamento, você já está posicionado para fazer a decolagem? Ou você não vai fazer aquele percurso que a gente falou? Para você livre para decolagem, você está onde? Tua aeronave vai pegar e do nada ela vai aparecer aqui na pista? Vai? Tem que andar com ela. E para andar com ela, você tem que acionar, para você taxiar. Então, se você for autorizar o acionamento, você está onde? No pátio. Então, você está no pátio, aí ele autorizou o acionamento, aí você aciona. Então, você está no pátio aqui ainda. Beleza? Tá? Então, você está no pátio, aí ele autorizou o acionamento, é tipo você está no estacionamento. Você não vai para a rua direto, vai? Então, você está no estacionamento. Tudo no controle de solo. Se tudo no solo. Tudo controle de solo, tudo solo. Você só fala com a torre quando a gente chegar nessa posição aqui, ó. Quando a gente tiver para aí é a tua pergunta. Aí quando a gente for ingressar na pista é torre. Alinhado no eixo da pista também. Aí torre. Tá? Beleza? Então a gente está no pátio aqui, fez o acionamento solo. Aí ele autorizou, o que a gente vai fazer? Acionamento. Tá? E aí a gente vai fazer o acionamento. Acionou? Beleza. A gente vai pedir o táxi. Depois que a gente fez o clearance, acionamento,
táxi. Papa Alfa, Indy Vitor Alfa, tá no canteiro, né, ou no acesso, solicita o táxi para a pista que a gente vai decolar, certo? Saiu daqui, ele autorizou, vai falar para você prosseguir, e aí ele vai falar as posições que você vai prosseguir, tá? Então aqui você tem aqui, no Santos Dumont, por exemplo, você tem a Juliette aqui, e aí você tem a Alfa aqui, então ele vai falar assim para você, autorizado, ingresse na Juliette, depois na Alfa, e aguarde no ponto de espera. Então ele vai ficar aqui no ponto de espera, aguardando. E aí você coteja as taxiways aqui que você tem que prosseguir. Normalmente os aeródromos de grande operação controlada, eles têm carta de aeródromo, que quando tem muito taxiway, eles têm carta de aeródromo com essas taxiway. Então é importante você ter essas cartas de aeródromo, visualizar a carta de aeródromo, lá na IS Web você consegue ver isso, e visualizou na carta de aeródromo, você pega e aí você sabe por onde que ele está falando para você ir. Beleza? Tranquilo? Aí beleza, depois que você está aqui, taxiou aqui, tranquilo. Vai para o ponto, posição crítica número 2. Então a posição crítica número 1 é só pedir para acionamento, autorização de tráfego e táxi. Simples, tá? Posição crítica número 2 é no ponto de espera, tá? Chamado rolling point, tá? Você está no ponto de espera, na taxiway. Então o que acontece nesse ponto de espera aqui? Esse ponto de espera, gente, chama-se ponto de espera, por quê? Porque porque você vai esperar e você vai pousar e decolar aqui. Então chama ponto de espera porque você vai esperar para decolar. Ali vocês vão ver na prática que a aeronave pequeno porte que tem a aeronave a pistão que tem cheque de magneto ali, cheque de comando, a gente faz nessa posição. Então é nessa posição que a gente faz os cheques de comando, cheque de motor, é nessa posição aqui. Beleza? Por isso que é chamado de ponto de espera, que é para esperar para você ingressar para a pista. No ponto de espera, coisa importante que cai em prova, tá? Se a pista tiver 900 metros ou mais, gente, esse ponto de espera aqui, ele tem que ter, se a pista for menor que 900, esse ponto de espera, ele tem que ter 30 metros no mínimo. 30 metros. Tá? O que é de distância? Daqui, ó, da pista até uma faixa, vai ser uma faixa amarela aqui, ó. Então, se a pista for menor que 900, inclui 900? Não, 899, tá? Então, se a pista for menor que 900 metros, tá? Esse ponto de espera vai ser 30 metros, beleza? Tranquilo? Show! Agora, se a pista for 900 ou mais, aí considero 900, esse ponto de espera tem que ter 50 metros. Por quê, gente? Quando a pista é menor que 900 metros, ela não opera aeronave de grande porte. Então, o que acontece? A envergadura da asa das aeronaves que operam numa pista de 900 metros é menor, então por isso que a distância é menor. Agora, a pista de 900 metros ou mais já opera aeronave de médio e grande porte, que a asa já a envergadura dela já é um pouquinho a mais. Isso é a largura dela? Ou não? Isso, não a largura assim, ó, não é daqui até aqui, é a distância da pista até aqui, ó. É a distância daqui, ó, da pista até aqui, ó. Não, envergadura da aeronave. Ah, você me confundiu por isso. Não, envergadura da aeronave. Ou seja, não, então, por isso que eu tô falando, porque se a aeronave tá aqui, ó, se ela opera uma pista de 900 metros ou mais, a envergadura da asa é maior. Então, por isso que a envergadura da asa está aqui. Beleza? Tranquilo? Deixa eu apagar aqui esse desenho lindo aqui.
tá? Bom, beleza? Então, menor que 900 metros, 30 metros de separação aqui que a gente vai ter aqui da pista. Se for maior ou igual a 900 metros, 50 metros. Não é no eixo central da pista, não. Não, da pista, exatamente. No início da pista. Tá? Beleza? Tranquilo? Dúvida? Então, show. E aí, o que que acontece? Fizemos o check aqui, tal. Aí, nesse ponto, gente, nesse ponto é o que a gente vai manter a escuta da torre. Tá? É nesse ponto que a gente mantém a escuta da torre. Então, a partir daqui já não é o solo que controla mais. A partir dali, quem controla já é a torre. Porque a gente vai decolar. Se a gente vai decolar, não é o solo que controla a decolagem. Quem controla a decolagem é a torre. Pouso e decolagem, quem controla é a torre. Tá? Então, aí no ponto 2, a torre vai falar assim para você. Papa Alfa, Indy Vitor Alfa, autorizado ingresso e decolagem. Ou alinha e mantém. Ele pode falar essas duas opções para você. Alinha e decola. O que é alinhar? Alinhar é você alinhar com o eixo da pista e senta pau, Marcos, nesse carinho e decola. Ou você alinha e mantém. Por que mantém? Pode ser que uma aeronave decolou ali na tua frente. Entendeu? No espaço de tempo, que a gente tem uma esteira, isso entra dentro da situação, a gente tem para aeronave de grande porte, a gente tem que esperar 3 minutos. Para aeronave médio porte, só 2 minutos só. Mas aeronave para grande porte, a gente tem que esperar 3 minutos. Então, ou seja, é importante essa espera porque é da esteira de turbulência, gente. A esteira de turbulência bate mais que mãe e criança birrenta. Bate pra caralho. Bate muito, tá? Às vezes helicóptero também ali bate pra caramba. Então, cuidado com essa situação, tá? Porque decolou, vai ter que puxar de alguma maneira. Espero que não seja por uma esteira de turbulência, entendeu? Porque assim, às vezes o controle que tá lá sentado no ar-condicionado, bonitão lá, e vai ser a linha decola. Aí você afirmo e lepo e vai. Quando vê ele batendo, pode virar aeronave, cuidado, tá? Então nessa situação, se o controle falar a linha e decola, você tá vendo que tem uma aeronave na frente que acabou de decolar, você vai falar afirmo? Afirma é o caralho. Ó, Papa Alfa Indy Vitor Alfa solicita aguardar mais 1 minuto aqui por conta da esteira de turbulência. Acabou. Lembrando que a gente pode fugir das regras do ar por conta segurança de voo. Então, se eu for chegar e... Mas assim, não é aquilo, vocês não vão chegar na casa da tua mãe, foda-se, eu não quero macarrão, eu quero lasanha. Quer macarrão do mesmo jeito, né? Eu quero feijoada. Você não vai chegar e falar assim, ó mãe, pô, você poderia, em vez de fazer macarrão, fazer uma feijoada hoje? Entendeu? É nesse jeito que eu tô falando para vocês. Olha, eu solicito aguardar mais 1 minuto por conta da esteira de turbulência. Entendeu? Você tem que pedir autorização, lembrando, você está no aeroporto controlado, numa situação controlada, você tem que solicitar, você não pode fazer. Aí se ele falar um não? Você falar não, você vai, foda-se. Entendeu? Tô zoando. Você não vai falar foda-se pro cara, tá de sacanagem. Mas você vai chegar assim, olha, aí você mete aquela que todo mundo fala quando é necessário. Olha, para segurança de voo, porque aí o cara já falou, filha da mãe, já, caraca, meteu um segurança de voo, me fudi. Porque se você decola, o cara manda você decolar, você vai decolar e dá merda, você vai falar assim, então tá bom, eu queria guardar por conta de 1 minuto de segurança de voo. Se você decolar, vai no cu do cara também. Entendeu? Ou seja, você tem que fazer assim, ó, para segurança de voo, eu preciso guardar 1 minuto para poder falar decolagem. Segurança de voo, gente. Não é porque o cara manda que você vai fazer, pô. Entendeu? Uma coisa é minha mulher mandar arrumar a casa, eu tenho que fazer. Senão eu não troco o quilômetros de vantagem por vantagens depois, né? Eu tenho que acumular crédito. Mas outra coisa é uma segurança de voo. Até porque eu tenho a profissão mais perigosa do mundo. Casado, piloto não é perigoso. O casamento é perigoso, tá? Então, ou seja, aí às vezes eu arrisco na minha profissão, discordo da minha mulher, né? Que é a profissão mais arriscada, ainda arrisco ela mais ainda, tá? Mas, ou seja, você tem que tomar todas as precauções possíveis ali para não tomar nenhum tipo de
susto ali, porque é foda. Teve uma vez que eu tava numa aproximação em Jacarepaguá e uma aeronave, um S-92 lá, aqueles de plataforma, fazendo cheque do motor no ponto de espera. Cheque do motor no ponto de espera, o bicho dá potência, aquela potência, o helicóptero tem o efeito ali, né, da esteira dele ali, que é jogado para baixo e gera uma bolsa de ar surreal. Que o cara tava dando potência, o bichinho, caraca, eu cheguei para aproximação, meu avião fez assim, virou, graças a Deus eu meti a mão e taquei ele pau. Eu só não xinguei a mãe do cara porque eu não conheço ela, filho, porque senão eu tinha xingado. Mas eu falei pra torre, tá complicado, tomei uma esteira de turbulência aqui por conta da aeronave no ponto de espera. Aí a torre lepo, deu uma mijada no cara, e aí fez ele ir pra outro canto fazer o cheque. Mas em tese isso não é autorizado? Fazer o cheque de motor no ponto de espera? Mas não para um cara que tava fazendo cheque ali, uma aproximação, se aquilo é autorizado? É autorizado, nós fazemos. Só que uma coisa é um S-92, outra coisa é um Cessna 152, né? O 92 é menor que um 52, mas a potência do bicho é só número de projeto, mas a potência que o cara tem é muito maior, entendeu? Pô, é aqueles helicópteros robustos de 15 cabeças, pô. Então, ou seja, você tem que tomar, inclusive, cuidados. O cheque do motor, inclusive, você tem que ter precaução com essa situação, porque se você dá potência e jogar uma pedrinha para trás, pô, você pode quebrar um para-brisa de um cara, alguma coisa, você não sabe o que tem no chão, cara. Hã? Que é o chamado FOD, né? Que é o que você tem de detritos, né? O debris, na verdade, que você tem de detritos ali na pista, que você pode ser jogado para trás ali, bater no motor, entrar no motor, foder o motor do cara. Isso acontece, gente. Não é nada que eu tô exagerando, não. Eu não preciso exagerar para falar de uma coisa. Eu gosto de transmitir o que acontece para vocês, até com a gente mesmo. Se um jato dá potência pra gente lá na frente da gente, vem uma pedra, aquela pedra vem como se tivesse minha mãe atacando uma pedra em mim. Entendeu? Com força pra caralho. Vai lavar a louça? Não, caralho. E vai desse jeito mesmo, tá? Então, cuidado nesse ponto. Então, pista menor que 900, não inclui 900. Se a ANAC perguntar para vocês 900 metros, pelo amor de Deus, é 50, tá? 899, aí é 30, cuidado, tá? E não confunde 800 com 900. Na prova, às vezes eles colocam 800 para você falar assim, era 800 ou 900? Tá? Então, atenção a essa situação, a legislação aqui, tá? A regulamentação, beleza? Outra coisinha importante, nesse ponto de espera aqui, se a gente tiver uma aeronave apenas no circuito, vulgo nós, tá? Quando tiver uma aeronave no circuito apenas, a gente vai ficar a 90 graus com o eixo de decolagem. Então, nós vamos ficar perpendicular à pista em uso, tá? Quando tiver duas aeronaves ou mais, tá? Quando tiver duas aeronaves ou mais, o que vai acontecer na situação? A gente vai ficar a 45 graus com o eixo, tá, de decolagem, ou seja, 45 graus. Por que, gente, que a gente fica a 45 graus? Duas situações, tá? Na verdade, para a regulamentação é uma situação. O que é uma situação? Eu vou ficar assim, gente, 45 graus com o eixo da pista, eu falando assim, ó, uma aeronave vai ficar aqui, e a outra aeronave vai ficar assim também, ó. Tá? Por quê? Para evitar jogar detrito, porque quando a gente tá, eu coloquei uma atrás da outra aqui, deixa eu colocar aqui que é mais fácil, ó. A gente vai colocar aqui, ó, uma vai ficar aqui e a outra vai ficar aqui, ó. Tá uma atrás da outra. Só que, olha, se ela der potência, vai jogar detrito na outra aeronave? Não. Ou seja, a gente vai jogar detrito aqui para trás, então não tem problema. Tá? Isso é a regulamentação por conta disso. Porém, gente, sempre eu falo para o aluno, fica a 45 graus. Ali onde que eu opero atualmente,
né, a gente fica 45 graus, a gente já quer pagar porque já está 45 graus ali com a pista. Mas é importante você ficar a 45 graus por outro motivo. Você tem visual, quando você fica a 45 graus, vou dar um exemplo aqui, você tem visão, a perna do vento, base e para final, ao circuito de tráfego. Inclusive para você verificar o circuito de tráfego se não tem nenhuma aeronave. Por mais que seja aeroporto controlado, é importante você chegar e verificar, porque vai que o rapariga lá tá tomando uma coca, comendo pão com mortadela lá, e aí falou pra você, ingressa e decola na pista e não sei o que e tal. E aí você foi, ingressou e decolou, quando vê o que acontece? Chegou lá, o cara tá fazendo aproximação e vapo. Lembre-se uma coisa, o controle é apenas um controle, tá? Se ele falar assim para você, caia no buraco, você vai cair no buraco? Pelo amor de Deus, você não vai cair no buraco, né? Agora, se ele falar, pô, você não quer cair no buraco, o que você tem que fazer? Ô, controle, eu solicito não cair no buraco, entendeu? Você tem que pedir outra informação para ele. Então, cuidado, ó, controle, tô vendo uma aeronave na final aqui. Porque às vezes pode chegar um maluco sem rádio lá e pousar. E aí o controle não tá vendo. E do nada o cara vem e faz aproximação e você lepa, tá? Então cuidado com essa situação. Por mais que tenha alguém te controlando, a responsabilidade da operação é de quem mesmo? Piloto em comando. Por mais que o cara oriente você a fazer, a responsabilidade é sua, tá? Atenção a isso, beleza? Então, uma aeronave a 90, mas para a prova, uma aeronave a 90 graus, duas ou mais, 45, tá? Isso é para prova. Para a vida, a gente adapta para melhor situação, tá? Beleza? Bom, chegamos até aqui, enfim, na posição crítica número 3. Essa posição crítica número 3, o que é a parte da posição crítica número 3? Então, na cabeceira para decolagem. Então, taca-lhe pau, Marcos, nesse carinho, tá? Você vai pegar e decolar. Só que tem uma coisa importante que cai em prova e vai estar no checklist da aeronave de vocês. Ligar o transponder. Liga transponder. Transponder, gente, é o chamado on-out. A gente vai colocar ele no on-out. Por que ligar o transponder? Transponder é um código de identificação que a gente tem, tá? É como se fosse um chipzinho que a mulher põe na gente. Tô usando. É como se fosse um localizador. Então o controle consegue ter a nossa velocidade, a nossa altitude, qual é a posição que a gente está. Então a gente consegue ligar o transponder, atenção, tá? O ligar o transponder aqui é on-out, que é on-out que a gente vai colocar ligado lá, que vocês vão ver lá na parte prática. Porém, aqui ele vai estar no stand-by. Porque até uma pergunta meio esquisita na prova da ANAC, né? Porque ligar o transponder, em qual posição crítica que você liga o transponder? Para a prova da ANAC isso é o 3, na posição crítica número 3, tá? Só que, porra, gente, stand-by, tudo bem que stand-by não é ligar, porque você está de stand-by. Mas stand-by você não está esperando? Se você não está esperando, você não ligou? Então você põe nessa situação assim, pô, eu estou em stand-by. Então isso conflita muito, que às vezes tem algumas pessoas que antes de fazer a prova, tá estudando e vai voar. E aí o que acontece? Pode conflitar um pouquinho essa ideia de ligar, porque na verdade quando a gente aciona a aeronave, a gente põe o transponder em stand-by. Porque a gente vai taxiar, o controle precisa saber onde que a gente está no táxi. Só que ele não precisa da nossa altitude, nossa velocidade. Então, por isso que quando a gente vai decolar, a gente liga o transponder para dar a nossa altitude e nossa velocidade.
Isso é ligar o transponder. Eu só estou explicando para vocês o que é o liga o transponder, mas lembrando que você vai ver que no teu checklist ele vai estar em stand-by. Tá? Ele vai estar em stand-by até você chegar no ponto de espera. Quando você ingressar na posição crítica número 3, que ele vai chegar lá para você, alinha e decola, que ali sim na posição crítica número 3, ele vai dar autorização de decolagem e você liga o transponder. Beleza? Aí você liga o transponder, certo? E aí você vai ser autorizado aqui. Decolou, senta-lhe pau, foi embora, decolou. Você vai pousar em algum lugar ou nesse mesmo aeródromo, não vai? Então, aí você chegou aqui, ó, perna do vento. Perna do vento, ó. Em qualquer aeródromo, tá? No ponto médio é a posição crítica número 4. O que é a posição crítica número 4? A perna do vento. O que é importante na perna do vento? Você vai receber a posição crítica número 4. Você vai receber a autorização para o pouso. Tá? Você vai receber autorização para pouso. E a sequência para pouso. Tá? Ou seja, ele vai falar, Papa Alfa Indy Vitor Alfa, você é o 02 para pouso. Ou você é autorizado a pouso. Tá? Ele vai falar para você o sequenciamento para pouso. E aí quando você estiver no través da cabeceira, é aquela situação. Faz a tua aproximação. Certo? Beleza? Importante, é a única posição crítica em voo. Tá? Única posição crítica em voo. Tranquilo? Bom, aí a gente tem a posição crítica número 4 e aí depois a gente vem para a posição vim, pousei. Pousei, posição crítica número 5. Posição crítica número 5, vou sair da pista, não vou? Preciso do transponder? Não. Desligo o transponder. Pensei que voltava para stand-by. Não só pensou, como volta. Vamos lá. Para a prova da ANAC, é considerado desliga. Mas o desliga que eles estão querendo dizer, gente, não é que você vai desligar off. Não. É que você vai colocar em stand-by. Tá? No checklist vai estar lá, transponder stand-by, porque o controle, se você desligar o controle, não sabe onde você está. Certo? Então precisa dar ali, ó, a localização. E para isso ele precisa estar pelo menos em stand-by. Beleza? Certo? Tá? Então ele vai estar em stand-by, mas vamos lá. Para a prova, posição crítica número 5, se desliga o transponder. Atenção a essa situação, tá? Muito importante isso, tá? E aí você sai da pista. E posição número 6, colocar aqui número 5, desliga o transponder. E posição crítica número 6, você vai pedir autorização de estacionamento. Beleza? Então olha só para você ver como é que a fraseologia fica básica nessa situação aqui, né? Fazendo essa sequência aqui, ó. Tráfego Rio ao Papa Alfa India Vitor Alfa, o mesmo solicita autorização de tráfego. Vai falar autorizado, Papa Alfa India Vitor Alfa, decola da pista 21, o QNH é 1018, o transponder 1414, pista em uso é a 21, né? A frequência do controle é 133 decimal 7, aí confirme o teu POB e autonomia. Aí você vai falar
Papa Alfa indo Vitor Alfa, pressão 1018, transponder 1/4, pista em uso 2/1, frequência 1/33 decimal 7, aí POB 02, autonomia, 3 horas de autonomia. E aí ele vai falar assim, autorizado, então chame quando pronto para o acionamento. Ou seja, eu tenho que chamar para o acionamento, beleza. Ou eu posso falar, o mesmo está pronto para o acionamento, ou eu posso falar, chamará. Acabou. Papa Alfa, solo, Rio, Papa Alfa de Vitor Alfa, mesmo está pronto para acionamento. Aí vai falar, autorizado acionamento, chame para taxiar. Aí vou lá, aciono a aeronave, acionei a aeronave, vou chamar para táxi. Solo, Rio, Papa Alfa Índio Vitor Alfa, o mesmo solicita táxi até o ponto de espera da 2/1. Por que eu sei a pista que eu falei? Porque ela reportou para mim. Tá? Então eu sei para que pista que eu tenho que ir. Tá? É aquele negócio, quem eu sou, onde eu tô, para onde eu vou, básico, tá? Aí cheguei aqui, já é a torre que controla, é a torre Papa Alfa Índio Vitor Alfa, autorizada a ingressar e decolar. Aí você só vai falar, Papa Alfa, e é importante cotejar, tá? O cotejar é importante porque a torre quer saber se você entendeu e compreendeu a mensagem, porque às vezes você vai falar assim, autorizada a linha e mantém. Ele não, autorizada a linha e decola. Entendeu? Por isso que o cotejar é importante, para saber realmente se você compreendeu e se você vai executar aquilo, tá? A linha decola, beleza, chegou no ponto de espera, Papa Alfa Vitor Alfa, estou no través da torre, solicita autorização de pouso, aí ele vai autorizar, o Papa Alfa Vitor Alfa, autorizado a aproximação para a pista 2/1, aí se aproxima, tal, pousei, vou livrar a pista, Solo Rio, Papa Alfa Índio Vitor Alfa, solicita táxi até o estacionamento. E aí ele vai falar, autorizado estacionamento pela Delta, depois Juliette, depois o Canteiro 3. E aí você fala e faz o que você vai seguir. Então, você pode ver que é básico a fraseologia. É básico. Vai chegar no certo tempo que você está voando lá, ele vai falar assim, curva à esquerda porque tem um tráfego a 2 horas. Aí você vai falar assim, ó, aqui é o meio-dia, 1, 2 horas, igual o ponteiro de relógio, tá à frente é meio-dia. Opa, então tem um tráfego ali. Ficar atento, não só o que você está fazendo, mas as aeronaves ao seu redor. Você tem que ficar atento, inclusive, com quem está ao seu redor. Beleza? Exatamente por esse ponto de você estar atento de não conflitar com outros tráfegos. Tranquilo? Beleza?